E nessa última sessão hoje do dia aqui do nosso palco, a gente vai falar sobre além das regulações e como os ecossistemas abertos e a economia dos dados podem impulsionar os negócios. E esse é um painel de discussão que eu queria chamar aqui o diretor Latam da Sensidia para mediar esse painel, Alexandre Gomes. Ale, sobe aqui. Ale, o palco é de vocês, cara. Muito obrigado, gracias. Vamos fazer esta apresentação aqui em espanhol. Vamos fazer essa apresentação em espanhol para também deixar uma marca de espanhol em Apix. Para isso, vamos a compor aqui com os nossos oradores especialistas. Chamo primeiro Gabriel Santos, presidente executivo da Colômbia Fintech. Muito bem. Muito bem, e temos também Daniel Marim, diretor de Open Finance na ADL Digital Lab. E por último, para compor os nossos super especialistas, Carlos Hoyos, especialista em serviços financeiros para a AWS Latam. Muito bem. Muito bem. O tema que vamos tratar hoje, já falamos muito sobre esses temas no evento todo. Mas vamos dar aqui uma visão, uma perspectiva mais além de data economy, considerando regulamentação dos ecossistemas. O que se pode fazer, o que se espera do futuro desses temas que vemos hoje, que na América Latina, de forma geral, há países em que se encontram em diferentes etapas do desenvolvimento do Open Finance, Open Banking, nos países da América Latina. Mas isso não invalida pensar e até mesmo entender quais são as tendências para esses temas na nossa região. E como introdução ao tema, vamos falar um pouco com um foco determinado para orientar a conversa sobre interoperabilidade, novos modelos de negócio. São pontos muito interessantes, porque quando falamos de interoperabilidade no mesmo setor, estamos falando, por exemplo, com as empresas, como os bancos vão interoperar os seus negócios dentro do setor financeiro. E a mesma coisa para as seguradoras, quando falamos de Open Insurance ou Open Health, como as empresas de saúde vão a interagir ou interoperar dentro do seu setor. E, ao mesmo tempo, que falamos de interoperabilidade, vemos que também se abre um novo contexto de negócios. Um novo contexto onde nós já vemos nas práticas atuais de vários países que o custo de canais ajuda ao setor financeiro possa chegar a segmentos da sociedade que normalmente com os canais tradicionais não chegam. Então, isto é um bom motivo para entender que teremos contato com novos segmentos e novos modelos de negócios. Vamos debater isto aqui hoje. Muito obrigada aos expositores aqui, especialistas que vão nos ajudar com os conteúdos. Vamos passar para as perguntas, começando com o Gabriel. Falando sobre inclusão financeira, como você vê que a interoperabilidade e os novos contextos de negócios, como é que a gente consegue chegar à inclusão financeira através desse novo contexto de negócios? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de dar um contexto para quem nos acompanha antes de responder a pergunta sobre o panorama de inclusão financeira na Colômbia. A Colômbia é um país muito parecido
aos outros países latino-americanos, mas em termos de informalidade, a nossa população está em 50% de informais. Então, uma parte grande dos colombianos vive na informalidade, suas transações econômicas não são visíveis, e então eles não estão no radar dos bancos tradicionais nem das fintechs. Por outro lado, temos um indicador positivo, que é que 93% das pessoas maiores de 18 anos têm um produto financeiro ou menos. Mas se formos procurar por trás dos números, esse número se reduz a 60%. E se falarmos de crédito, se reduz a 30%. Então, se combinarmos a informalidade com pessoas com acesso a crédito, muitas pessoas não têm acesso a um serviço financeiro como crédito. Colômbia, no entanto, está mudando, porque começamos a falar de dois temas importantes, que são da interoperabilidade de pagamentos, como fez o Brasil com o Pix. Acho que o padrão ouro do Pix está se multiplicando pela região. O Banco Central da Colômbia está hoje trabalhando para estabelecer um sistema como esse, mas o Plano Nacional de Desenvolvimento do governo determinou a obrigatoriedade de dados abertos. Isso quer dizer que quem originar crédito terá, pela primeira vez na história, a possibilidade de fazer visíveis as transações, que elevará o número de crédito de 34% a, queira Deus, o dobro. Pagamento recorrente de serviços de telefonia, por exemplo. A Colômbia decidiu passar do Open Banking a Open Finance e depois para Open Data. Isso é revolucionário e vamos poder visualizar essas transações. Isso é um exemplo de tantos outros, para poder incluir as pessoas que vivem na informalidade, mas que pagam celular, trabalham no comércio informal, mas pagam o transporte coletivo. Então, podemos incluí-los como base do setor financeiro da Colômbia. Então, estamos às portas da inclusão de milhões de colombianos. Há uma possibilidade de negócio nunca vista antes na Colômbia. Somos um ecossistema grande, estamos prestes a incluir milhões de colombianos no sistema. Isto é o que virá com a nova onda de negócios e precisamos estar preparados. Desde o setor de seguros até as pessoas que nunca contrataram um seguro. Então, a emissão de créditos para pessoas que estão na informalidade, agora estamos prontos para desenvolver, a partir das fintechs, até os setores mais tradicionais de banco, para essas pessoas, serviços que elas possam pagar sem se endividar. Isso como uma entrada para a discussão. Muito interessante essa visão. Há um espaço enorme para crescer. É preciso criar o contexto correto, não é verdade, para chegar a essas pessoas. Daniel, como você enxerga isso? Complementando um pouco esse contexto, que é bem amplo, há dois conceitos que é importante irem juntos: inclusão financeira e educação financeira. Acho que é preciso encontrar sentido, né? Não é incluir por incluir ou otorgar um crédito para aumentar a minha carteira. É importante fazer isso de forma responsável. Eu não quero um cliente que vá se endividar e ficar inadimplente. Então, esse é o grande trabalho que temos, desde o acesso aos dados, como construímos ou refinamos os modelos de crédito que temos, para que uma outorga, uma concessão de crédito seja feita de forma responsável e os dados dos clientes ofereçam melhor qualidade de vida a eles. E vemos também uma necessidade
de acesso a outros dados que não são só do setor financeiro, porque quem é desbancarizado não tem informação financeira, mas tem de outros setores, que ajuda a calcular risco de crédito de forma mais correta e trazer segurança à operação financeira dessas pessoas no país, porque com a escalabilidade, né? Permita-me dar um pouco mais de contexto ao público. Nós, na Digital Lab, representamos o Grupo Aval e a organização Luiz Carlos Fangulo, que consolida a indústria bancária, indústria de combustível, indústria de comunicações. De alguma forma, isso nos permite saber como os clientes se comportam e intuir como é o seu comportamento de gasto, o fluxo de recursos monetários e, assim, refinar os modelos de crédito, incluindo o que se faz em carteiras digitais. Vocês têm muita experiência em operar no sistema financeiro, não é com a população da Colômbia. É muito importante essa experiência. E do ponto de vista técnico, de uma global, eu tenho uma pergunta específica para você, Carlos. Como estamos falando de inclusão financeira e canais mais baratos para interagir com o público que, de modo geral, não tem acesso aos canais dos bancos tradicionais, a tecnologia reduz esses custos para poder trabalhar com este segmento com o qual antes não havia contato? Sem dúvida, vocês ouvem bem? Antes de responder a sua pergunta, eu queria complementar um pouco o que eles estavam dizendo. Na Colômbia, temos um ponto fundamental para a inclusão. É a educação, mas também a conectividade. É um elemento chave na zona rural do nosso país. Hoje não existe qualidade nos sistemas de conexão à internet e isso dificulta as estratégias que diferentes companhias financeiras estão levando adiante, procurando inclusão. Essa é uma questão que vai da realização de políticas públicas para melhorar a conectividade. Outro ponto importante de mencionar, muito relacionado com o que estão conversando, é que a Open Data, ou como queremos chamar, o conceito contribui à inclusão se formos encontrando casos de uso que respondam às necessidades cotidianas. De fato, Gabriel mencionou, a Colômbia é um país que tem 70% de bancarização, mas estão pensando até no saque, né, no caixa automático. As pessoas usam muito dinheiro, né? Então, chegar à população e entender que o uso de tecnologia é melhor para eles do que o dinheiro, vai ser um pouco mais complexo. Mas, sobre a sua pergunta, não há dúvida, à medida que as empresas, que hoje têm um valor importante, que é o comportamento, né, esses dados, quando as empresas começarem a entender esse valor que elas têm e como elas podem monetizar isso através de diferentes estratégias e como alavancar com inteligência artificial, machine learning, outras tecnologias que deem suporte a novos modelos de negócio, vão encontrar com certeza um oceano de oportunidades para poder desenvolver. Mas isso deve estar ligado a uma estratégia de negócios vinculada a uma necessidade estratégica do cliente. Boa perspectiva, super importante. Dando continuidade, acho que a questão da interoperabilidade entre os setores, os bancos tendo acesso aos dados de seguros ou das comunicações, vemos a regulação como Open Banking, atuando no setor financeiro, só nos bancos, tudo bem, é para isso, para criar um sistema seguro, um contexto seguro.
A regulação não serve só para definir os limites das empresas, mas sim para oferecer a elas um contexto seguro de operação. Quando falamos de um volume transacional enorme, pode ser um risco para o setor financeiro de um país, se não houver regulação. Então, a regulação existe para dar essa tranquilidade, o contexto de operação segura no setor financeiro. Quando falamos de seguros, mesma coisa, e outros setores também. Tudo passa por um tema regulatório sobre os dados pessoais. Não importa se não é do setor financeiro. A minha conta na empresa de telecomunicações, ninguém pode ter acesso a uma informação pessoal. Mas se eu pudesse oferecer o meu consentimento para que a empresa de telecomunicações passar a minha informação financeira, né, sobre o meu celular para um banco, para que com isso o banco possa calcular a minha capacidade de crédito, eu que nunca tive, né, um prontuário financeiro, isto me dá alguma possibilidade de um histórico de mais qualidade, né? Então, essa coisa transversal dos dados pessoais é preciso trabalhar. Como vocês veem isso como tendência? Ou esses dados não estão liberados para poder interagir? Mas há tendências para isso? Eu queria ouvir do Gabriel como você vê essas tendências. Estamos falando de Open Data e interoperabilidade. Eu acho que a Colômbia parte de um contexto específico, porque tem uma lei de proteção de dados prévia muito boa. Nós não partimos da liberalização dos dados. Existe, sim, um bom nível de proteção de dados e a construção da Open Data fica mais explícita no texto, no sentido de que depende do consentimento do cliente. Então, são orientações importantes que nós já temos, mas há desafios. Temos uma superintendência que vigia cada um dos setores, o financeiro, de serviços públicos, e assim sucessivamente. Quem vai governar esse novo universo de compartilhamento de dados para vigiar que, de fato, todas as normas estejam sendo cumpridas quando houver uma transação, né, entre uma companhia de serviços públicos e outra do setor financeiro? Essa é uma resposta para a qual ainda não temos resposta. Uma pergunta para a qual ainda não temos resposta, perdão. Qual é o corpo que governará esta nova realidade de intercâmbio de dados? Então, vai passar por esse primeiro pilar de habeas data, né, com as regulamentações que saíram até agora da Superintendência Financeira, com a revogação da aceitação, quanto dura essa aceitação, porque foi a única que começou a avançar na discussão. Mas estamos nesse momento incerto, né? Nos perguntamos, como país, precisamos criar uma entidade que regule esta nova realidade? Porque não temos as salvaguardas para proteger os usuários. Ou vamos delegar em alguma entidade já existente a responsabilidade de vigiar a lei de proteção de dados? Isso deve se basear no consentimento, na capacidade de retratar, né, por parte do usuário, gerando benefícios econômicos, né, incluindo as pessoas a partir desses dados aos que nunca tivemos acesso. E você, Daniel, como você vê as barreiras para superar isso, para poder fazer interoperabilidade entre indústrias? Eu acho que a porta de entrada para a interoperabilidade é a capacidade que nós temos como indústria de proteger os dados do cliente. Hoje estávamos falando sobre traduzir para o cliente o que para as pessoas do mundo técnico é um FET. Eu falo simplesmente para o cliente: fique tranquilo, a sua informação está bem guardada. Quando a informação do cliente está segura, eu posso pensar em interoperabilidade. Posso dividi-la em 3 partes. 0.0,
Como sou capaz de ser interoperável no meu grupo? É um desafio. 1.0. Como sou capaz de ser interoperável com outros bancos ou entidades financeiras? ISO 022, entre outras. Mas indo além, se eu quiser ser interoperável com telecomunicações ou varejo, preciso de mais protocolos e esforços maiores do ponto de vista técnico. Esses seriam os grandes desafios que nós temos, mas se não existir garantia de segurança de informação, o cliente não vai sentir a confiança para nos dar o consentimento e ficará aí a barreira. E se não houver Open Data, não poderemos explorar o potencial das iniciativas. Se formos até banking, será reduzido o finance um pouquinho mais, mas se formos para Open Data, o Open Business, aí sim poderemos explorar o potencial dessa iniciativa em nível global. Muito bem. Carlos, como você vê isso da perspectiva da tecnologia? Eu acrescentaria 4.0, interoperabilidade entre regiões, né, com a Aliança do Pacífico, já começam a aparecer assimetrias jurídicas. Vejam, existe uma realidade que é que o intercâmbio de informação entre as empresas não é novo. Foram chamados diferentes mecanismos de intercâmbio de informação, processos em massa. Chamávamos os serviços swap, onde compartilhávamos informação, e agora chamamos o modelo de tal de app. A diferença é que antes essas regras de jogo para o intercâmbio de informação, esse dicionário de dados entre duas partes, era definido entre essas duas partes. Hoje estamos falando uma coisa diferente. Como eu defino agora um dicionário de dados que qualquer pessoa possa entender e possa se comunicar comigo? A interoperabilidade entre diferentes indústrias é um grande desafio, é um princípio que nós aspiramos, mas devemos ter bias for action. Isso significa ver a materialização das decisões nos negócios como algo que importa. E precisamos levar isso em consideração porque é um team big, mas precisamos começar a fazê-lo desde o primeiro passo e fazendo direito, porque no final a interoperabilidade vai acontecer à medida que o cliente final for adquirindo os benefícios dessa interoperabilidade. Se o cliente final não enxergar benefícios no produto ou no serviço, será um modelo particularmente complexo, mas há duas indústrias muito reguladas no mundo. A saúde e a financeira são as mais reguladas. Sem dúvida, deve-se avançar numa indústria como a financeira, e isso vai dar muitos insights que chegará às outras indústrias, aos outros setores. Mas é preciso ter clareza sobre o dicionário diferente de cada setor e cada um vai ter que resolver para poder gerar essa operabilidade entre eles e depois escalar. Muito interessante, ou seja, do ponto de vista da tecnologia, é claro, é perfeitamente viável, mas a questão é a complexidade e a regulação, né? É preciso lidar com isso de forma específica e a diferença entre os países, as etapas diferentes entre os países oferecerão cenários muito avançados e outros que estão muito atrás. Isso impacta nos negócios, né? Em cada país, entre os setores. Antes da próxima pergunta, um componente importante também é a disposição das companhias de ser efetivamente interoperáveis. Pode existir uma legislação, pode existir plataforma tecnológica, mas se não existe a disposição ou o caso de uso por parte do cliente, nós não poderemos ter uma interoperabilidade como esperamos. Então, acho que temos que ir mais além do decreto das capacidades tecnológicas e nos sentarmos entre diferentes atores, que é o que estamos chamando de competência, para saber de que forma vamos levar adiante as operações. Eu acrescentaria que no mundo mais aberto, com uma macro tendência que se denomina
dentro da literatura, que é a ilusão de fronteiras. E essa ilusão de fronteiras, o que especifica basicamente é que eu, como usuário, espero receber de uma indústria uma experiência igual ou melhor à que estou recebendo em outro setor completamente diferente. Então, à medida em que outros países vão avançando nessa experiência e também se vá otorgando essa experiência ao cliente, e à medida em que nós estamos vivendo nesses países, vivemos essas experiências, sem dúvida vai gerando uma pressão orgânica dentro dos países que não tiveram esse desenvolvimento para começar essa transformação. Então, quer dizer que as indústrias também precisam sair de uma posição de estar atrás para se adiantar e ganhar, para chegar na mesma capacidade de integração e capacidade de trabalhar com Open Data que outras indústrias mais adiantadas. Então, não é apenas a questão de que o país esteja com uma regulação avançada, com temas já de Open Finance adiantados, não é apenas isso do país, mas também as indústrias, as mais tradicionais, que vão ter uma dificuldade para poder avançar, não? É muito interessante. Bom, em resumo, então, nós temos um conceito interessante aqui de interoperabilidade 1.0, 2.0 e 3.0, não? No final, eu entendi que 1.0 nós temos a interoperabilidade das empresas de um mesmo setor, por exemplo, o Open Banking, como vemos hoje, só entre os bancos, a 2.0 entre diferentes indústrias, interoperabilidade de dados, Open Data, em uso entre diferentes indústrias, e 3.0 seria entre diferentes países, uma interoperabilidade que precisa de padrões de integração, regulação, todo o cuidado que já existe num alcance menor de 1.0, mas onde também vemos uma integração regional entre os países, ou seja, seria o mais alto nível onde se poderia chegar com a interoperabilidade e os benefícios que isso pode trazer aos negócios e a todo um segmento da sociedade que não tem acesso aos serviços, que não quer dizer apenas financeiro, podem ser outros serviços de outras indústrias que também não chegam, que o mercado não tem custo como canal para poder chegar a determinados segmentos, e isso pode receber ajuda. Seria um bom approach, não? Muito bem. O último tema, ou última pergunta, tem a ver com os habilitadores tecnológicos para a interoperabilidade, para permitir que tudo isso seja viável, possível, seguro, escalável, que são as APIs. Isso já está aprovado, vemos no Brasil, no Reino Unido, as APIs, não é o Open Banking que trouxe isso. As empresas já interagiam, já se integravam antes do Open Banking, e nas APIs foram, digamos, a arquitetura tecnológica que habilitou que toda essa segurança, que toda essa capacidade de escalar pudesse estar disponível nas interações. Como vocês veem as APIs como sendo ativos comerciais, ou seja, também falamos disso todo o tempo, mas nós entendemos que a partir do momento em que um banco começa a interagir num canal digital, dentro de um ecossistema, ele está criando também um valor para dentro do banco. É um canal adicional que gera novas rendas, não é a transferência de um canal para outro, mas sim novas receitas, novas rendas, gera outro status de valor para o mercado. E é por aí que vai a última pergunta. No cenário de inovação financeira, as APIs deixam de ser apenas uma ferramenta tecnológica para se converter em protagonista e ativos comerciais para as instituições financeiras. Quais são as chaves para construir um ecossistema para permitir que se habilite o Open Data no contexto de valores do mercado para as empresas que usam essas tecnologias? Gabriel? Eu acho que com essa nova mercantilização ou habilitação mercantil das APIs, nós nos aproximamos a uma nova realidade de concorrência entre diferentes setores. Então, por exemplo, para circunscrever ao setor financeiro na Colômbia, por exemplo, por regulação e também por
Pela defesa do país, os bancos tradicionais têm algumas obrigações e, para cumprir com essas obrigações, tem uma rigidez que nós, fintechs, não temos. Então, se para um banco, por exemplo, para essa capacidade de intermediação, capacitação de recursos, custa chegar a alguns segmentos da população através dessa conversa das APIs, uma fintech já não se transforma num concorrente natural do segmento tradicional dos bancos, mas, ao contrário, pode se converter no primeiro segmento de comercialização de serviços financeiros. Pode ser o canal de maior aquisição de novos clientes, sem ter que incorrer no custo, complexidades do tamanho dos bancos da Colômbia para atender certos segmentos da população. Eu acho que essa é a transformação do ecossistema financeiro, um ecossistema mais veloz, que através da concorrência vai permear os segmentos mais pobres da sociedade para oferecer serviços e trabalhar nessa pirâmide de melhora do acesso ao crédito, a ter acesso aos mais vulneráveis através de mecanismos mais rápidos, à medida que vão reportando novos hábitos, melhorando as qualidades de reputação, podem ir tendo acesso a bancos tradicionais, para assim ter acesso a maior capital. Se transforma, então, numa estrutura de conversa, mas também há desafios. Desafios em matéria de quem pode ter acesso a eles, pela mesma sensibilidade do ecossistema a que estão ingressando. Há um risco sistêmico, todos temos uma obrigação com o Estado e de proteger, não? As normas de segurança e padrões mínimos a essas novas, para que todos os novos jogadores tenham que cumprir. E isso vai excluir alguns segmentos inovadores com menos recursos, vai excluí-los dessa conversa, não? Nós temos que buscar uma forma de ter mecanismos que sejam generosos o suficiente em matéria de padrão de APIs para não lutar contra a inovação, mas rígidos o suficiente para evitar risco nesse fluxo de informação. Bom ponto de vista, ou seja, o risco operacional do sistema financeiro sempre está, mesmo com toda a tecnologia habilitando, é preciso estar atento, não? E do ponto de vista de uma empresa com vários bancos, um dos maiores grupos da Colômbia, como a questão das APIs é vista nas instituições tradicionais, ou seja, a sua missão é justamente levar isso para eles, não, Daniel? Como você vê isso? Sim, eu acho que inicialmente estamos trabalhando no processo de evolução, de como não apenas pensar produtos financeiros e não um cartão de crédito, mas o produto do banco também pode ser uma API e vai me habilitar para um negócio, vai diversificar a renda que eu tenho. Então, é extremamente importante que essa filosofia de API permeie quase todas as instâncias da companhia. Os advogados precisam saber falar de API, os desenvolvedores obviamente sabem, os de negócio também precisam ter muito presente a questão das APIs, e assim sucessivamente. Eu acho que transcendendo esse conceito de API first, a tecnologia vai chegar a outros âmbitos do negócio, então é como um dos primeiros componentes importantes, e depois disso, como começamos a ver o API como produto, e é o tema que estamos falando, sendo um produto, nós nos remetemos aos conceitos mais básicos de um produto. Requer estratégias diferentes do conceito de API que conhecemos até agora. Requer que eu defina uma estratégia de pricing que é diferente por API. Também vou definir onde vou vendê-la, como vai se chamar, como vou vender, os componentes que precisa para uma estratégia de marketing de produto. Então, eu acho que é muito importante isso. Um API first, depois com uma mentalidade open, atrás de todas as esferas da organização, como eu vou desenhar um produto e como eu penso nele para open. E você mencionava agora mesmo bancos tradicionais com uma atualização de um legacy, mas se nós não temos um mindset open, com certeza esse legacy vai crescer. Então, desse ponto, se nós nos atualizamos, desse ponto para diante, temos essa mentalidade open com capacidades para ser aproveitadas pela concorrência e por outras indústrias. Perfeito. É um grupo grande, tem muitos negócios, muitos clientes, mas tem um desafio como dividir a empresa em duas, não? É difícil. E Carlos, você
tem como clientes grandes e pequenas empresas. Como vocês veem a questão das APIs nesses dois diferentes segmentos? Bom, algo importante de mencionar é que as APIs, sem dúvida, a palavra com a que eu definiria é democratização. A forma como está democratizando o conhecimento, seja chamado de produto ou de serviço. Na AWS, nós já há 16, 17 anos, com tudo que tem a ver com infraestrutura, com inteligência artificial, foram habilitados todos esses serviços através de... Bom, hoje todas as pessoas que utilizam os serviços, particularmente da AWS, que fazem clique na plataforma, está apificado, e é como se democratiza esse serviço. E com alguns números. Hoje são executados em AWS e 91% no Brasil estão na AWS. Porque encontraram na AWS uma plataforma que, através da exposição de serviços apificados, habilitou uma tecnologia que há 20 anos atrás era muito difícil de ter acesso e requeria um grande capital para realizar. Então, para responder particularmente essa pergunta, o API final termina habilitando, em particular, esses modelos. O Banking as a Service estima que seja ao redor de $2 bilhões a oportunidade de negócios em 2028, um crescimento de 26%. E, de acordo com as análises realizadas, poderia chegar a $7 bilhões. E devido à democratização de produtos e serviços que as próprias companhias podem explorar de alguma forma. Então, a oportunidade é imensa. Muito obrigado pela participação de vocês. É um grande conteúdo, eu acho que foi muito válido para todos. Essa perspectiva que vemos do futuro, podemos aprender coisas aqui, não como resumo, entendendo que a interoperabilidade é uma forma de permitir que o Open Data também possa ser uma realidade. Não apenas em cada indústria com as suas regulamentações, mas também entre indústrias e entre países também. E isso pode servir como forma de integrar dados entre os países. Então, muito bem, eu acho que foi um grande conteúdo. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Muitas graças pela participação. Muito obrigado pela participação de todos aqui também. Eu acho que foi um excelente tema, focamos bastante na América Latina, Colômbia especialmente, que adiantou muito esses temas que temos de Open Finance e do setor financeiro em geral. Então, obrigado pela participação de todos e pelo tempo de vocês. Agora eu vou falar em espanhol e em português. Eu vou pedir, por favor, como vamos juntar as duas salas, que vocês levem as suas coisas. Temos um café agora, que vocês possam desfrutar do café enquanto nós unimos as duas salas.